Uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu estou errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Na Bíblia dele está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? Então não adianta ter a Bíblia e não saber como usar. É como eu ter a farmácia e não saber qual remédio que eu tenho que tomar. Caminho para o céu é a Santa Igreja Católica. Nesta fé quero viver e quero morrer. Interessante o vídeo desse amigo irmão padre. Ao afirmar que a Igreja Católica é a única verdadeira e que todas as outras religiões estão equivocadas. E de onde eles tiram essa brilhante ideia? Simplesmente desse texto aí que você está vendo. Mateus capítulo 16, que diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Messias. Ora, eu não consegui em momento algum aí ver Jesus dando ordem a Pedro para que ele viesse fundar uma religião, criar um clero religioso. Em momento algum eu consigo enxergar isso no texto, não consigo ver. Eles pegam essa passagem e diz que é uma religião que Pedro mandou fundar, que é a Igreja Católica. Se for pegar o pé da letra, da forma que eles pegam, então, sendo assim, não é a igreja na terra, é o céu literalmente. Então quer dizer que Cristo está dando literalmente as chaves do céu. Quer dizer que o céu agora tem porta de entrada e Pedro é o porteiro do céu. Incrível como que as pessoas analisam o texto bíblico e as outras pessoas acreditam. Pois bem, mas a religião não passa disso. O que é religião? Na verdade, cada um defende na sua. Qual é a religião certa? Se você perguntar a um protestante, ele vai dizer que é o protestantismo. Se você perguntar a um católico, ele vai dizer que é o catolicismo. Se você perguntar ao espírita, ele vai dizer que a religião certa é o espiritismo. E assim sucessivamente. Cada um defende a sua. Cada um defende aquilo que acredita e ferre-se os outros. É assim que funciona a coisa. A religião certa vai ser sempre a que eu frequento. Todas as outras são seitas. Por isso que o amigo padre afirma aí essa coisa que, para mim, é uma inverdade. Eu não acredito nisso que ele falou. Aí ele fala que a Igreja Católica é a única que tem a Eucaristia e a Eucaristia é Cristo. Cristo está na Eucaristia, é Eucaristia. Pô, eu pensava que Cristo era onipresente, estava em todos os lugares. Eu não sabia que Cristo ele habitava apenas em um espaço físico, ali. As pessoas tratam Cristo como se ele, se limitasse a algum espaço físico. As pessoas colocam Cristo em um lugar. Ó, você vai ficar aqui, porque eu quero que você fique aqui. Você não pode sair daqui. E aqueles que acreditam que ele é Deus, fazem isso da mesma forma. Porque são as mesmas pessoas que acreditam que ele é onipresente.
Todavia, na hora de defender as suas loucuras, aí defende com evidente, não, Cristo é a Eucaristia, ele está aqui. Mas ele não é onipresente? Se ele é onipresente, é óbvio que ele está em todos os lugares, principalmente na sua casa. É muita contradição que a gente vê. Cada um defende a sua. A Bíblia, que ele falou aí que a Bíblia ela é certa, a Bíblia da Igreja Católica, e a Bíblia protestante é errada porque tem 7 livros a menos que Lutero tirou. Ok, mas tem Bíblia que tem mais livros do que a Igreja Católica. Outras Bíblias, e que por sinal é até mais antiga do que a Igreja Católica, do que a Bíblia da Igreja Católica. E aí? Quem pode também me garantir que, de fato, esses livros apócrifos também não são verdadeiros? Quem foi que fez a separação da Bíblia? Quem canonizou a Bíblia? Aí eu pergunto, o clero que canonizou a Bíblia, qual é a garantia que ele me dá que aqueles livros que eles separaram e colocaram na Bíblia, de fato, têm inspiração divina? Qual é a certeza que eu tenho disso? Nenhuma. Então, independente de que a Bíblia seja católica, protestante, siríaca ou qualquer outra, independente que seja a Peshitta, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia que qualquer que seja, quem me dá a garantia que de fato ela foi inspirada? Ninguém. Ou você acredita pela fé, ou então já era, meu filho. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Quem pode me dar a garantia que os livros apócrifos também não tinham inspiração divina? Quem pode me garantir isso? Então, isso é muito complicado. Principalmente quando você afirma que Cristo fundou uma igreja. Porque quando você vai estudar a Bíblia, e sendo mais específico, a mensagem de Jesus, quando você estuda os 4 evangelhos, você vai ver que Cristo não fundou religião nenhuma. E ainda por cima foi morto pela religião da época, porque pregava contra o sistema. Então, como eu vou abrir minha boca para afirmar que Cristo fundou uma religião, que Cristo fundou uma igreja, espaço físico? Quando eu vou analisar a Bíblia, eu enxergo uma coisa diferente. Eu vejo como, por exemplo, a religião trazendo até Judas 30 moedas de pratas para que Judas viesse entregar ao Salvador. E aí depois Judas caiu em si com remorso ou arrependimento e disse: pequei traindo o sangue inocente. Mas quem induziu Judas a pecar, senão a religião da época? Então Cristo não fundou nenhuma igreja como espaço físico. Nenhuma. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios que Cristo habita em nós. Cristo habita em nós. Nós é que somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós é que somos a igreja. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Nós é que somos a igreja. Cimento não ora, tijolo não ora, crucifixo não ora. Você ora, você reza. Então você é a igreja e não um espaço físico. O espaço físico é apenas um lugar que o homem inventou para frequentar. Ponto. Só isso e nada mais. Então vamos parar com essa ilusão de que essa ou aquela é a igreja, porque não é. A igreja é você. Biblicamente falando, Cristo habita em você e não em um espaço físico. Essa é a realidade que muitos conhecem, todavia não pregam.